Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de vocês em mais um call mensal. Antes de iniciar o call, eu gostaria de dar contar uma novidade. A gente, a partir de amanhã, teremos um novo fundo na nossa grade. O nome dele é OCAN Infrativo 30. Trata-se de um fundo de debêntures incentivadas, porém, ele tem um twist, né? Ele vai usar uma parte do caixa para ter risco macro, ou seja, ele vai ser um fundo isento, não tem come-cotas, não tem imposto, e além disso, ele terá então uma carteira de debêntures, 85% pelo menos, né, do fundo vai ser composto por debêntures incentivadas, e o restante do caixa a gente vai usar através de derivativos para compor uma carteira macro, tá? E essa carteira macro vai atuar tanto na parte de juros locais e lá fora, quanto na parte de moedas. Então, a gente está bastante animado, a gente acha que esse é um fundo bastante promissor, e ele vai estar disponibilizado primeiramente na plataforma da XP, em mais ou menos 2 semanas, a gente vai comunicar direitinho isso para vocês, mas caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram trocar uma ideia a respeito desse fundo, por favor, nos avise. Ele vai ter uma volatilidade objetivo de 2 a 4% e uma taxa de ADM de 1,3% sem taxa de performance, tá? Posteriormente, a gente vai falar mais sobre ele com vocês. Bom, hoje então a gente vai começar com o Paulo, né? Como de praxe, ele vai falar da parte macro. Posteriormente, o Petrone vai falar da parte de crédito. Depois dele, o Pedro Dre vai falar da parte de juros. Chibante do mercado de moedas. E, por último, o Duda falará do mercado de equities. E a gente vai deixar aberto o Q&A para caso vocês tenham alguma pergunta, a gente já ir respondendo. Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Começando pela parte externa, a gente teve um ciclo desde o nosso último call, onde o desempenho da economia americana segue em destaque, né? A gente tem um mercado de trabalho que continua bastante forte e com um aumento de salário real, né, que é auxiliado pela redução que a gente teve na inflação. Então, é um cenário de mais renda, de um consumo resiliente. Então, a gente tem esse lado da atividade vindo bem. E também temos esse vetor de inteligência artificial que está muito forte nos Estados Unidos também, como um vetor adicional ali para outro componente importante da demanda, que é o investimento. Então, a gente tem uma economia que segue pujante e junto com isso, tem, no caso particular da economia americana, nós também temos um crescimento forte de imigração que ajuda um pouco a balancear a demanda por trabalho, né, aumenta a oferta de trabalho e contribui também um pouco para limitar as pressões salariais que poderiam advir dessa economia tão pujante, num momento que a taxa de desemprego é relativamente baixa, né? Mas, por outro lado, também, esse movimento todo que a gente está vendo também torna ali levanta a dúvida, talvez, de uma menor sensibilidade da economia à política monetária e talvez demande do próprio Fed uma maior cautela na flexibilização da política monetária, né? Talvez ele tenha que ser um pouco mais cauteloso, como é o ciclo que a gente está vendo aqui no Brasil, que é um ciclo que não vai para a taxa neutra. Talvez ele tenha que parar um pouco antes, justamente para avaliar o que está acontecendo ali, né? A gente vai se aproximando do começo do ciclo, acho que isso está bastante claro no discurso das autoridades, mas com essa ressalva sobre a taxa terminal. No caso da Europa, a gente tem uma economia que continua desempenhando de forma fraca, né? Acho que tem um apelo maior pelo início do ciclo de flexibilização e assim, sem dúvida nenhuma, é um ciclo ali que está realmente se aproximando e que a gente deve ver aí no final do segundo trimestre. E para fechar a parte externa, a gente tem o caso da China, que apesar de todos os desafios que a gente já tem conversado aí nos últimos meses, da parte imobiliária, a gente tem um vetor um pouco mais positivo nesse último mês, que é a parte industrial, que veio bem, né? A gente tem
uma indústria que tem vindo bem ali, assim, basicamente desde o começo do ano, o que de certa forma é um alento, mas também é uma sinalização de uma robustez, de uma resiliência da demanda global por bens, né. Então acho que é um quadro, assim, de atividade de forma global, claro que cada país vai ser um pouco diferente, mas que de forma global, mantém uma resiliência. No caso do Brasil, a gente tem também uma economia, doméstica que continua performando bem. A gente teve indicadores ali de comércio, de serviços vindo muito bem aí nos dados divulgados no mês passado. A indústria até foi um pouco pior, mas vindo de um mês muito bom, então o patamar que ela ficou ali na divulgação do mês passado ainda é um patamar bom. A gente tem visto ali uma gradual, revisão de projeções de crescimento, né. Não é uma grande revisão, mas a tendência é ascendente. Mas o que realmente chama atenção de toda a parte de atividade é a força do mercado de trabalho. E isso tanto refletido na PNAD, e a gente tem os dados da taxa de desemprego cedendo mais uma vez, quanto principalmente nos dados de empregos formais, no CAGED, que realmente foram extremamente fortes aí nessa última, na verdade, nos dados relativos a esse ano. Então, a gente segue ali com o mercado de trabalho forte e ficando mais pressionado. E isso está acontecendo junto com ganhos de renda aparecendo de forma mais clara já há alguns meses, né. A gente tem uma sustentação ali, portanto, do consumo, que vem tanto desse lado da renda, mas também a gente observa um ciclo de crédito ali um pouco mais positivo para pessoas físicas, né. A gente começa a ver concessões para pessoas físicas acelerando e, novamente, isso tende a ter um impulso ali sobre o consumo e gerar um crescimento, ali entre 1,5% e 2% para esse ano. Agora isso também tem uma questão que é essa força do mercado de trabalho acontecendo junto com uma inflação de serviços que deu sinais piores nesse começo de ano, e dos próprios núcleos de inflação também que subiram um pouco agora nesse começo de ano. Na nossa visão, uma parte desse movimento é transitória, deve ceder um pouco aí nos próximos meses, mas é uma coisa que chama atenção e que, acaba também justificando a cautela adicional que o Copom teve na última reunião, onde ele encurtou o horizonte de sinalização. Ele sinalizava a atuação dele 2 reuniões à frente, passou a sinalizar só para uma. Então acho que isso é completamente compatível com um cenário de menor visibilidade, e junto com isso, a gente também tem a própria aproximação da taxa terminal, que também recomenda ele ser um pouco mais cauteloso, nesse estágio. Então, acho que a comunicação foi correta. O próprio Banco Central fala que o cenário base dele não foi alterado, né. Então, a gente continua vendo uma taxa um pouco acima de 9%, com uma taxa terminal, para esse ciclo, só que realmente cada reunião agora passa a ser uma reunião para fazer uma reavaliação com mais cautela enfim, até chegar nesse ponto terminal. Eu acho que do cenário base, seriam esses os principais pontos, então eu passo para o Petrônio para falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Queria agradecer a presença de todos mais uma vez aqui. Eu vou tentar ser breve aqui na parte de crédito, até porque acho que os movimentos no último mês eles são uma continuação do que a gente estava vendo anteriormente, né? Mas assim, como o Paulo comentou, os Estados Unidos está bem, a Europa também parece que o ciclo vai continuar, China um pouco melhor, e aqui dentro o pessoal animado com a atividade e ainda no meio de um ciclo de queda de juros, né? Então eu acho que esse cenário para crédito em particular, ele é muito benigno e ainda teve aqui localmente a questão do Conselho Monetário Nacional, que criou empecilhos, maiores dificuldades para a emissão de LCI e LCA, também CRI, mas eu acho que LCI e LCA
o ativo principal, né, em termos de volume. E isso acaba gerando um fluxo de recurso muito grande para a indústria de renda fixa e de crédito privado. A gente tentou antecipar esse movimento, já estava esperando isso, alocou bastante o fundo antes, né? E de fato, o mercado esse mês, por conta desses fatores todos, teve um desempenho muito bom. O IDA-DI fechou uns 7 bips, que para um mês é um valor bem expressivo. A gente está num patamar já abaixo do que vigia antes dos eventos de lojas americanas e Light. Por conta dessa situação toda, né? Que o mercado está bem sustentado e a gente imagina que isso vai continuar para frente, né? E obviamente isso impulsiona o resultado dos fundos de crédito de forma geral. Os fundos aqui de crédito da Alcan renderam ali perto de 130 do CDI, um pouquinho abaixo esse mês. E eu acho que a indústria toda está indo bem por conta desse cenário. O que a gente não está fazendo é simplesmente alocar por alocar, né? Então a gente está buscando papéis que a gente gosta, papéis que a gente vê que ainda tem um nível de risco-retorno interessante. Acho que a gente fez boas alocações ao longo dos últimos meses. Mês passado, em particular, só para dando um pouco mais de cor, né? Eu acho que tem uma certa frustração aqui do nosso lado em relação a operações que a gente imaginou que ia conseguir aprovar e ao ver mais no detalhe, estrutura, garantia, condições, etc., a gente acabou optando por não fazer, né? E eu acho que também no mercado primário a gente acabou entrando em 2 ou 3 operações, mas a gente ficou de fora de muitas, na maior parte dos casos por conta de preço, né? Então a gente participou do book building, mas não levamos nada, eu acho que um pouco disso é também esse apetite forte por conta desse fluxo todo. O que a gente está fazendo é sendo um pouco mais, talvez, parcimonioso aqui nas alocações daqui para frente. E uma convicção grande que a gente continua vendo boas oportunidades, tanto no secundário quanto no mercado primário, né? Aqui sempre acaba que é só esperar um pouquinho que vem papel em preços e condições interessantes, né? Então, eu acho que essa é a busca que a gente está fazendo. A gente acabou entrando numa operação mais estruturada também esse mês, interessante, e eu acho que esse é o foco aqui para os próximos. Mas eu diria que, de forma geral, quer dizer, tem muitos vetores favoráveis para o mercado de crédito, e a gente acha que essas componentes elas ficam aí, perduram, pelo menos parece que é ao longo deste ano, né? E finalmente vou só destacar mais uma vez, a Abel comentou, mas a gente está começando um fundo amanhã, que é um fundo isento, e é um fundo um pouco diferente dos que tem em mercado, por conta de a maior parte do alfa, do risco, ele está vindo da parte macro. Então, ele é um fundo que está adaptado e ele atende toda a regulamentação que o caracteriza como um fundo de infraestrutura, portanto, ele é isento, mas o foco aqui, o risco, o alfa, ele vai ter um pouco mais de volatilidade, mas ele é como se fosse um hedge fund macro que se beneficia da isenção pelo fato de estar alocando preponderantemente em ativos de renda fixa e de risco muito baixo. A gente está buscando as oportunidades de maior liquidez. Eu acho que é isso para esse mês. Eu vou passar a palavra aqui para o Pedro Dre. Obrigado, Petrone. Bom, boa tarde a todos. Indo aqui para a parte dos multimercados, o retorno absoluto no mês de março teve uma rentabilidade de 0,21 no mês, ante um CDI de 0,84, acumulando 2,18 no ano, ante um CDI de 2,63. A atribuição de performance entre as áreas, a área macro teve uma contribuição negativa de 31 bases, 0,31, né? E a parte de equities teve um resultado zerado, marginalmente negativo, uma contribuição aí de 2 bases, 0,02. A principal detratora de performance aqui na parte macro foram as posições aplicadas em juros aqui no Brasil, né? O juro abriu um pouco aqui na curva doméstica, assim como outros países emergentes, né? Ao longo do mês de março continuaram nessa toada que foi atuada do primeiro trimestre desse ano, né, de uma certa realização, uma abertura de taxas. Nesse mês teve uma certa diferenciação dos desenvolvidos, que até então vinham abrindo taxa, mas o mês de março teve uma certa acomodação, um pequeno alívio, né? A gente viu as taxas nos Estados Unidos fechando um pouco, na região da Europa teve um fechamento um pouco mais pronunciado, a gente viu a zona do euro com fechamento de 10 bases, os bonds da Alemanha também fecharam próximos de 10 bases,
o Reino Unido com uma performance um pouco mais favorável, um fechamento de aproximadamente 20 bases no mês. Então, teve essa pequena diferenciação, o mundo desenvolvido performando um pouco melhor e os países emergentes continuaram ainda nessa toada de abertura de taxa. Acho que foi um mês marcado por decisões aí nos principais bancos centrais, tiveram algumas novidades, sem dúvida nenhuma, o mais importante foi o Fed, a gente teve a decisão no mesmo dia do Copom aqui, se eu não me engano, no dia 20 de março. Eu acho que a grande novidade foi, obviamente, tanto as projeções que nessa reunião o Fed divulgou o CEP, né, onde ele revisa todos os números, e os números chamaram um pouco a atenção porque você continua observando um crescimento muito robusto, né, o crescimento foi revisado para cima, a taxa de desemprego se mantendo num patamar baixo ainda, abaixo da Nairu ao longo de todo o horizonte de projeção, o PIB também crescendo acima do PIB potencial em todo o horizonte de projeção, a inflação revisada para cima, e mesmo assim a gente enxerga sem nenhuma taxa de sacrifício a inflação voltando para as metas no horizonte relevante para a política monetária. Então, o que a gente vê é uma economia que está em no landing, né, e mesmo assim as coisas evoluem de maneira bastante favorável ali do quesito do Fed atingir as metas de inflação. E a coletiva de imprensa foi marcada ainda por uma postura bem dovish do Powell, né? Acho que não surpreende muito, mas ele até em linha com os discursos anteriores à decisão, ele tinha feito uma aparição recente no Congresso, já tinha tido uma postura bem dovish, acho que ele reafirmou essa postura, não refutou a possibilidade de corte de juros na reunião de maio ou junho, né? Manteve uma visão assim bastante otimista para a economia americana. Então, eu acho que isso acabou ancorando muito o mundo desenvolvido. Além do Fed, a gente teve, você olha a postura do Banco Central Europeu e ele está assim, praticamente confirmando aí um corte de juros que deve acontecer em junho. Os mercados na Europa já precificam praticamente 100% de chances de corte de juros em junho, com essa postura, né, à luz desse cenário que o Paulo falou, de uma economia, uma região que está estagnada há muitos trimestres, então isso está abrindo espaço para o Banco Central Europeu começar o ciclo de corte de juros. A gente teve ainda na Europa o Banco Central do Reino Unido veio com uma postura um pouco mais dovish também, né? Você ainda tinha votos para alta de juros na reunião anterior a essa última e agora já não tem mais, discurso um pouco mais dovish, também o mercado migrando para um início do ciclo de corte no mês de junho. Né? Você teve a surpresa com o Banco Central da Suíça, que cortou o juros, surpreendeu o mercado, né? Cortou em 25 bases, de 1,75 para 1,5. Né? Então, acho que todas essas decisões acabaram deixando esse mercado de juros no mundo desenvolvido mais bem defendido, e a gente vê essa performance mais favorável no último mês. Então, eu acho que as coisas estão avançando, a gente já fala aqui há algum tempo, acho que a nossa visão é de que a gente está adentrando aí nesse cenário de retirada de aperto monetário, né? A despeito dessa resiliência que a gente tem observado aí nas economias em geral, mercado de trabalho apertado, e esse primeiro trimestre aí marcado por uma inflação também deu uma certa engasgada aí, né, com a inflação de serviços mais alta. Parece que os bancos centrais, principalmente o Fed, aí já tem na cabeça pelo menos um ciclo aí para tirar um pouco do aperto monetário, né? Eu acho que o Fed é muito convencido de que a política monetária está bastante restritiva, então ele, independente dessas surpresas piores na inflação mais recentemente, ele é muito bem convencido de que tem algum afrouxamento que ele pode fazer. Então, a gente continua avançando nesse cenário, né, o que a gente acredita que deixa a renda fixa bem protegida, que é o que a gente tem carregado de posição aqui, a gente vem falando há algum tempo, não mudou muita coisa. A gente tem até expandido o portfólio, a gente tem posições aí, além daqui de Brasil, mundo emergente, a gente tem posições nos países envolvidos, a gente veio até aumentando essas posições, a gente tem Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, são as principais posições que a gente tem lá fora, e a gente continua vendo bastante valor. Agora, a gente já está entrando aqui o mês de abril, hoje está sendo um dia aí de até uma forte abertura de taxas,
O mercado tem mostrado uma sensibilidade grande a esses dados aí de início de mês. Apesar da volatilidade da renda fixa ter finalmente cedido, a vol da renda fixa andava absurdamente elevada. O mês de março trouxe uma certa acomodação, mas estamos entrando aqui no mês de abril, com o mercado digerindo um pouco mal esses dados mais recentes. A gente está vendo o setor de manufaturas na China veio melhor, né? Parece que você está tendo um rebound, na Europa também está tendo um rebound aí no setor industrial. Hoje teve o dado de ISM nos Estados Unidos, que foi um número mais positivo, aí voltando para cima de 50 do setor de manufaturas. Né? O mercado está realizando um pouco, mas ainda respeitando alguns níveis importantes. A gente continua acreditando que esse preço é atrativo para você ter posições aplicadas. No mundo emergente, a gente viu o Banco Central do México dando início ao ciclo de corte de juros, no corte de 25 bases, ainda uma postura conservadora, mas também dando início ao ciclo. Então, é mais um que se junta aí ao time dos emergentes que já estão cortando juros. No Brasil, como o Paulo já comentou, a gente viu uma postura mais conservadora do Banco Central brasileiro. Eu acho que trazendo o holofote para essa questão mais sensível, que é a inflação de serviços, mercado de trabalho apertado, né, os ganhos de renda, né, risco de salário está se elevando mais do que a produtividade nos setores setor agrícola, né, que teve um ganho de produtividade muito grande. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o Banco Central elevou o tom de preocupação, né, está se mostrando mais conservador. Eu acho que isso acaba sendo mais benéfico no final das contas. Eu acho que isso vai facilitar a convergência da inflação para as metas, a despeito disso não ser, obviamente, o mais favorável para as posições aplicadas. Mas a gente acha que, no final das contas, se o Banco Central for mais cauteloso, a Selic terminal lá na frente vai acabar sendo mais baixa. Né, o Paulo falou aqui que a gente espera uma Selic um pouco acima de 9, né? A nossa projeção oficial aqui da área econômica é 9,25. Hoje o mercado tem uma terminal implícita na curva perto de 9,75, algum prêmio de alta lá na frente, ou seja, uma Selic terminando acima da neutra. Então, a gente continua achando o preço favorável. Acho que o pior da inflação já passou nesse ano. Repetindo aqui o que a gente falou no call de um mês atrás, o IPCA médio de março até dezembro, nas nossas projeções aqui, 0,24 até o final do ano, então, e a gente até marginalmente acima do consenso de mercado. Isso dá uma inflação anualizada de sub 3. Então, acho que a inflação vai rodar bem. Obviamente, a gente tem que ver algum alívio dos núcleos, da inflação subjacente, que realmente vieram um pouco piores aí nesse primeiro trimestre do ano. Isso tem que acontecer para o Banco Central ganhar confiança para ir além. Mas a gente acredita que, no final das contas, o cenário vai caminhar de maneira positiva. Acho que o ambiente internacional vai jogar a favor, com o Fed iniciando o ciclo de corte de juros, outros bancos centrais importantes vindo na mesma direção. Isso vai acabar abrindo espaço para o Banco Central aqui e além, né, no ciclo de corte de juros. Então, a gente está mantendo posições aplicadas aqui no Brasil também, né, adicionando ao portfólio, que é simplificadamente aí, aplicado em juros. A gente, além disso, continua com algumas posições de inclinação de curva, que se beneficiam, né, do avanço aí do ciclo de extensão monetária, e a gente tem algumas estruturas de opções também que vão performar bem caso o Banco Central estenda o ciclo aí, além do que o que está implícito na curva hoje. Então, acho que a visão simplificada é essa. Eu vou dar sequência aqui para o Chibante para ele falar de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. A gente segue aqui com um book, mexeu muito pouco no book, então basicamente a carteira segue muito parecida aqui desde o começo do ano. A gente segue mais concentrado aqui com posições no real, acho que pelas razões que eu já venho falando aqui há algum tempo. O carrego ainda bastante positivo, a parte externa que segue sem sobressaltos, né, na parte de balança. E ainda ao longo desse mês passado, aí eu acho que o técnico também vem melhorando bastante aí. Então, a respeito da piora que a gente viu ao longo do mês aí no real, a gente acha que tem muito a ver com o cenário, mais com o cenário externo, né, um dólar em geral mais forte, e aí por conta disso a gente segue carregando essa posição short no euro, né, na carteira. Acho que tem um componente do dólar, mas tem da história própria, né, como já foi mencionado aqui. Acho que consolida cada vez mais a chance aí do ECB de fato começar um corte de juros agora aí no meio do ano.
e certamente antes do Fed. Então, acho que a gente vem usando aí o euro como um bom short para contrabalançar um pouco aí essa preocupação com o dólar mais forte no cenário externo. Além disso, né, ao longo do mês de fevereiro, a gente adicionou um short na moeda na China, no renminbi. Acho que a gente está adicionando aí, acho que junto considera consolidado aí, né, para netar essa exposição do real ao dólar. E eu acho que a história também é basicamente a mesma aí do que eu contei no mês passado. Acho que o principal desafio aqui na moeda na China do short é justamente pelo controle, né, muito forte que a moeda tem, né, que o governo tem sobre a moeda, e pelo fato da parte externa tá muito bem. Teve um número agora, como o Paulo comentou também, número de atividade também, a parte industrial começando a vir um pouco melhor, mas ainda assim ela acabou sentindo bastante ao longo do mês. Na nossa cabeça aqui ainda tem um carrego positivo também, assim como o euro, carrego positivo nessa posição short. Então a gente segue mantendo aqui esse book, tá? Acho que é basicamente isso, sem grandes alterações aqui na minha parte. Eu passo para o Duda para fazer as considerações de bolsa. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês. Eu vou falar aqui um pouco aqui sobre bolsa. Primeiro, de novo no mês teve uma performance diferente, Brasil e mercados globais. Mercados globais representados especialmente pela bolsa americana, o S&P. Aqui a bolsa caiu 0,7%, o S&P subiu 3,1%. Isso corrobora também e coaduna com as nossas posições, que a gente está com uma exposição principalmente nos mercados externos, principalmente na Bolsa Americana, do que na Bolsa Brasileira, né? Hoje, a gente tem 15% de exposição líquida, pegando o retorno absoluto como multimercado, só que aproximadamente 10%, um pouco acima de 10%, é na Bolsa Americana e cerca de 5% aqui na Bolsa Brasileira. E mais de 50% das posições são na Bolsa Americana. A Bolsa Americana a gente está aproximadamente 50% redeado, basicamente no S&P, eu vou entrar um pouco nas posições depois. E a Bolsa Brasileira, 80% redeado, que é aproximadamente o beta também comprado da carteira. Ou seja, aqui no Brasil, estamos focados apenas em gerar alfa, né? A gente acha o cenário bom, mas acho o cenário lá fora muito bom, por atividade favorável, e ainda por um tema micro ligado à tecnologia, tá? Bom, o primeiro ponto que eu queria fazer sobre as bolsas é que o cenário macro tem sido dominante, então acho que mais uma vez foi dominante. Os dados de atividade surpreenderam para cima, como foi comentado pelo time macro. Apesar disso, né, o viés do Fed aparentemente ainda é fazer uma queda no segundo semestre, provavelmente em junho. Então, tem um viés um pouco mais dovish. E aqui no Brasil, os dados de atividade também foram fortes, como exemplificado aí por um CAGED forte, de geração de empregos, mas não teve uma confirmação que ele ia manter um ciclo mais longo de 0,5%, isso pode acontecer. Então, tem um viés um pouco mais hawkish no mês, né? Então, ambos estão com cenário de atividade. Então, a gente acha o cenário externo muito bom e o cenário no Brasil bom. Então, acho que ambos têm seus cases, mas a gente prefere bem mais, até pela qualidade das empresas e com essa vertente micro de tecnologia, está focado no mercado externo, tá? Bom, na parte de resultado, o Pedro comentou, né, mas a gente teve uma performance marginalmente positiva na Bolsa Global, mais 0,06, e marginalmente negativa na Bolsa Local, menos 0,05, tá, nos multimercados, né? O que não acompanhou a boa performance da Bolsa lá fora foi que o S&P, que é nosso hedge, subiu mais do que o Nasdaq, nossas posições são principalmente tecnologia, como ainda tem feito no ano. A gente não mudou a nossa cabeça, nossas posições, a gente ainda prefere estar overweight nas empresas de tecnologia. Nossas empresas são principalmente empresas líderes lá fora, com uma vantagem comparativa de inteligência artificial, que estão crescendo mais, então a gente estão performando melhor do que o Nasdaq, eu acho que isso vai continuar para frente, tá? Bom,
No Brasil, quais foram os destaques positivos? Tá? Eu acho que os bancos foram destaques positivos, a gente continua animado com o setor, a gente tem desde bancos incumbentes, né, bancos aí presentes que estão entregando retornos acima de 20%, como o banco digital e plataforma, e também banco digitais negociados fora no Brasil. Tá? Então, a gente continua bastante animado com nossos cases e gerou até umas oportunidades para a gente aumentar algumas posições. Tá? Outro setor também que a gente modificou, tem uma posição que não é das maiores, mas que performou bem, foi o setor de papel e celulose, que teve confirmação de aumento de preços. Então, a gente aumentou a posição e isso também se confirmou positivo. Tá? Destaque negativo, tem mais um destaque positivo, que foi a venda no setor de mineração. Tá? O minério de ferro caiu sobremaneira mais um mês, a gente se apropriou em venda em empresas de minério, mas com a queda forte até que diminuiu esse short. Tá? Destaque negativo foi o setor elétrico, continua muito ruído no setor elétrico, principalmente com declarações do governo de mais intervenção no setor, que eu acho que tem atrapalhado a Bolsa como um todo, né, como já vinha atrapalhando antes Vale e Petrobras. A gente até diminuiu um pouco uma posição no setor elétrico de uma empresa integrada, porque a gente viu mais oportunidade de aumentar no setor de saneamento, que teve uma performance positiva no mês. Tá? A gente continua gostando bastante do fundamento, então a gente preferiu aumentar ali, porque no setor elétrico a gente não viu modificar os fundamentos. Então a gente continua perseguindo esse tema e acredita que com os hedges que a gente tem no Brasil, onde tem procurado gerar basicamente alfa, a gente vai continuar gerando esse valor. Tá? Outro detalhe negativo foi no setor de petróleo, acho que foi basicamente a realização da Petrobras, na qual a gente tem uma posição pequena. A gente, antes do evento do pagamento ou não do dividendo extraordinário, a gente preferiu carregar também posições em opções, para que, se tivesse um evento negativo, a perda fosse limitada. O evento foi negativo, não teve pagamento de dividendo extraordinário, mas a gente acha que a queda acentuada até gerou alguma oportunidade de compra. Tá? Então, continuamos mantendo uma posição pequena e perseguindo um tema no setor de petróleo, que a gente tem um viés mais positivo como commodity do que a parte de minério, que a gente continua com visão mais negativa. Em posição de commodity, inclusive, a gente tinha empresas de petróleo contra o petróleo, a gente preferiu sair dessa posição e mantemos também ainda uma posição pequena em urânio, que teve ainda uma performance negativa do mês, mas a gente acha que o fundamento não mudou. Então, a gente mantém uma posição pequena na parte de urânio. Tá? Bom, indo para o setor externo, tá? Destaque positivo foi o setor de semicondutores, e aí, mais uma vez, ajudado pelos resultados. Os resultados surpreenderam para cima e voltaram a ratificar o que nós também acreditamos, que o crescimento vai ficar maior por mais tempo. Tá? Então, nessa parte de tecnologia, a gente acha que estamos num super ciclo e esse processo de crescimento vai se postergar mais tempo. Né? Algumas confirmações de investimento já passando o ano de 2025, o ano que vem, de uma expansão forte em 26 e 28. Hoje, por exemplo, tem a Microsoft confirmando que vai fazer investimento em supercomputadores com investimentos de dezenas de bilhões de dólares até 2028. Então, a gente acha que esse ciclo efetivamente é mais longo. Tá? Destaque negativo, eu já comentei, que foi uma performance do S&P superior às empresas de tecnologia. De novo, a gente acha que isso não é muito condizente. De novo, também lembrando, a gente não é totalmente protegido lá. Lá, nós achamos que tem um case de alfa e de beta. Né? E o fluxo também continua sendo algo determinante. O fluxo de equities continua muito forte nos Estados Unidos, que a gente elege como país alfa, né, comparado à Europa, comparado à China, está no processo de desaceleração, outros desenvolvidos, e o fluxo aqui no Brasil, principalmente por parte de estrangeiros, ainda
de saída, até pelas oportunidades que vêm lá. Então, a nossa posição aqui continua confirmando esses fundamentos e os fluxos, como eu falei, como variável macro também, tem sido determinante, tá? Bom, a minha mensagem final é como eu comecei, a gente continua achando que o ambiente externo, principalmente, está muito bom para alocação de equities, principalmente por um movimento de crescimento bastante grande dos lucros das empresas que a gente está investido, crescimento confirmado por um crescimento de receita, algo transformacional nessa parte de tecnologia, e acredito também que no Brasil o cenário é favorável, mas dado o ambiente macro, a gente prefere aqui estar gerando só alfa e valor no relativo, o que a gente tem uma expertise muito grande e se confirmou historicamente também favorável, tá? Bom, esse seria o resumo. Eu passo a palavra aí para a Isabel, para ela confirmar se tem algumas perguntas. Obrigada, Duda. Na verdade, a gente tem duas perguntas, mas são relacionadas à parte macro, então vou convidar o Pedro Dre a responder. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre se a gente espera, se a gente acha razoável esperar uma sincronização nas decisões de corte de juros dos países desenvolvidos. Aí ele pergunta se os bancos centrais, principalmente da Europa, deveriam aguardar ou não o corte do Fed para começar. E a segunda, que tem a ver também com essa questão de corte de juros, é a compressão do diferencial de juros Brasil e Estados Unidos seja mais relevante para determinar o viés do real do que a balança comercial? É uma dúvida que o Guilherme tem. E aí ele mencionou que o dólar bateu hoje um patamar super elevado, né? Maior desde outubro de 2023. Não, tá ótimo. Acho que duas perguntas pertinentes aí. Primeiro, em relação à sincronização dos ciclos de política monetária, é sempre bom, assim, obviamente cada banco central tem o seu regime, mas a gente está vivendo um ciclo econômico muito interessante, porque nesse lado, sim, tem uma sincronia muito forte. Os ciclos econômicos em diversas regiões estão todos muito parecidos nesse mundo pós-pandemia, né? Parece que a pandemia soltaram uma bomba no mundo inteiro, resetou tudo e as coisas estão acontecendo tudo meio iguais. Todos os governos, de maneira geral, reagiram de maneira muito parecida, né? Políticas fiscais frouxas, cortaram juros, expandiram o balanço, né? E aí a inflação surgiu, e quando a inflação surgiu foi no mundo inteiro por causa da ruptura das cadeias de produção, então a inflação se espalhou no mundo inteiro, né? Os bancos centrais tiveram que reagir de maneira sincronizada, né? Todo mundo combatendo a inflação ao mesmo tempo, depois as cadeias de produção voltaram, aliviaram a inflação caiu no mundo inteiro, e agora está começando a abrir espaço para os bancos centrais cortando os juros. Eu acho que talvez o corte de juros aconteça de maneira todo mundo cortando meio junto por conta do ciclo econômico ser sincronizado, não por uma decisão deliberada, né, de cortar os juros todo mundo junto, né? Aqui parafraseando, eu lembrei até de uma frase que a Lagarde fala, né, que o Banco Central Europeu ele vai ser data dependent e não Fed dependent. Então, assim, apesar dessa similaridade nos ciclos, acho que cada banco central tem o seu modelo a ser seguido, mas acho que por conta dessa conjuntura atual, a gente vai observar todo mundo andando meio junto. Agora, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte, né, o Fed Fund é a taxa base para todo mundo, então, cuja oportunidade do mundo inteiro. Então, quanto mais espaço o Fed tiver para cortar, né, mais espaço, né, isso vai abrir para os outros bancos centrais flexibilizarem. Então, acho que isso é um ponto importante. E na segunda pergunta, eu acho que ele perguntou sobre a importância do diferencial de juros em relação à balança comercial para ser determinante do comportamento da moeda. Acho que super pertinente, obviamente o diferencial de juros é um driver importante, né? Eu acho que o que é mais importante é você olhar o diferencial de juros real, na verdade, no vértice de 2 anos, isso na história do comportamento das moedas, às vezes funciona como um vetor para você explicar o comportamento. Recentemente não tem afetado muito, né? Tem momentos que esse vetor funciona e não funciona, né? Grosso modo, o juro real
dos Estados Unidos para 2 anos é de 2%, o juro real de 2 anos do Brasil é de 6%, né? E eu acho que o risco na margem que a gente enxerga aqui, à luz de toda essa discussão do Banco Central, eu acho que o risco é maior da gente ver um fechamento mais forte no juro real americano do que no brasileiro. Então, eu acho que a derivada na margem, com esse Fed meio que já contratando um ciclo de corte de juros, independente dessas surpresas mais recentes, o Banco Central brasileiro aqui sendo um pouco mais conservador, eu diria que a derivada na margem tende a favorecer o real. Mas, além disso, a gente acaba fugindo um pouco desse risco, porque, como o Chibante falou aqui, a nossa posição em moedas ela quase neutraliza a exposição ao dólar, né? Porque a gente está comprado no real contra o euro e a moeda da China também. Então, você acaba neutralizando um pouco esse efeito direcional do dólar, né? Preferindo ficar vendido nessas moedas que têm essa perspectiva de atividade econômica mais desafiadora do que os Estados Unidos. Acho que é isso, Bel. Obrigada, Pedro. Bom, a gente não tem mais perguntas, então a gente pode finalizar o call. Agradecer novamente a presença de todos. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, podem entrar em contato conosco. Obrigada, boa semana. Obrigado a Até o todos. próximo mês. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Boa tarde.